Falei, cara, ela não tem ideia que você foi repórter e que você estava lá no. É porque Aí é eu muito falei, distante. é isso, assim, o passado, Cortella, para essa juventude é uma idealização. Mas, e eu fiz durante 15 anos esse famigerado, para muita gente, programa chamado Big Brother. 15 anos você fez? Fiz 15 anos, quase, de 2002 a 2016, 14 anos. E lá eu me deparei com jovens que não só não tinham a menor, assim, na sua grande maioria dos participantes, era um tipo de jovem que, primeiro, não era contracultural, era totalmente cultural, queria inserção na cultura, queria inserção no mercado, e que não tinha nenhum conhecimento histórico, mas assim, nenhum mesmo, assim, mal sabia quem descobriu o Brasil, e não queria ter. Não sabia e não queria saber. Uma recusa do passado. Por que não queria ter? Você vê por quê? Porque achava que aquilo era totalmente desnecessário, já foi. Aí você pode conjecturar várias explicações, ou pode especular por que não queria ter. Primeiro, eu achava que era totalmente desnecessário. Basicamente, o que eles queriam era espelho. Dá-me o espelho, eu estou feliz. Claro. O templo é meio assim. É uma juventude para quem o grande templo é a academia. Por quê? Porque a academia, não a nossa academia, a academia de ginástica. Porque é o templo do meu templo, que é o meu corpo. O corpo é uma juventude pós-fé. Pós-fé, pós-ideia de vida eterna. A vida eterna, porque se você não tem passado, você também não tem vida futura. Eu tenho dois exemplos disso. Magnífico. Então, assim, é isso aqui que eu tenho, é o meu corpo. É reflexo do que a sociedade valoriza hoje, não? Então, uma sociedade de consumolatria, em que você precisa estar renovando cotidianamente o objeto de desejo, e que ele não pode ser o objeto de desejo que te esgote. Eu não posso mais ser levado a ter como objeto de desejo ter um Rolls Royce ou uma Ferrari. Embora isso seja possível, mas isso é tão distante que alguém, se tiver só esse objeto de desejo, ao ter a Ferrari, ele só com ela ficará, que a indústria não anda. Ela avança se eu quiser ter um Rolls Royce, uma Ferrari, um Jaguar, etc. Você tem que ter a renovação do objeto de desejo no cotidiano. Essa consumolatria leva a essa condição. E é o agora. Tenho dois exemplos quando você falava da guerra. É um vazio extraordinário. Não, porque isso me levava a refletir. Mas então, por que eu valorizo isso? Porque se isso não tem valor nenhum para essa garotada e eles se fazem tão felizes assim, ou aparentemente, por que para mim é tão importante a leitura, o conhecimento da história? Eu derivo um prazer, eu não vivo sem isso. Por quê? Eu tenho uma hipótese. Eu tenho algumas hipóteses também, mas basicamente porque isso é o que me preenche, é o que me faz feliz, fora disso é um vazio. Então, eu acho que uma das minhas hipóteses mais fortes nessa direção, até conversei isso um dia com o Marcelo Tazzi e nós os três falamos disso no teu programa. Há toda uma tecnologia hoje da instantaneidade. E essa tecnologia da instantaneidade, ela retira de mim a capacidade de vivência histórica. Vivência histórica. Por exemplo, há uma vantagem nessa instantaneidade. Enquanto nós estamos aqui conversando, você e eu, a gente pode estar instantaneamente sendo colocado para que outras pessoas acompanhem uma parte dessa conversa. Tá bem nas tuas costas aí, tá? Essa instantaneidade, ela funciona como serviço, mas como concepção de vida, eu acho ela danosa. Ela é um serviço, e eu quero esse serviço. Eu quero o pedido instantâneo para que a comida venha para mim em 15 minutos. Isto é, eu quero um aplicativo que permita que eu, da minha casa ou de onde eu estiver, eu faça uma solicitação instantânea de comida entregue em casa. Que em português a gente chama de delivery. Ora, eu quero isso, mas eu não quero ter que comer instantaneamente. Eu quero uma comida que possa ser fruída mais demoradamente.
Há algo que a tua geração de idade, e a minha também de idade, teve mais fortemente, que é um mundo com menor instantaneidade. Eu chamei isso um dia, num outro livro, com a Papiro, de miogização da vida. A vida miojo. O namoro miojo, o estudo miojo, a pesquisa miojo. Por exemplo, você fazer um programa de entrevista que demora, exige um nível de disponibilidade de quem assiste, que é de eu sentar e ficar durante o tempo vendo você conversar com uma pessoa. Em vez de você ter uma sucessão de quadros, né, que vai fazendo com que eu não consiga adensar. Então eu volto à minha hipótese em relação a isso que você falou. Essa tecnologia da instantaneidade, que é absolutamente decisiva como instrumento de serviço para nós, ela, quando adotada, e você e eu não adotamos, e outras pessoas também estão, e muitos jovens também não adotam, quando adotada como sendo um modo de existir, ela é danosa. E nessa hora, quando você diz assim, olha, parte daquilo que eu encontrava no Big Brother eram pessoas que não tinham um compromisso com o futuro e que o presente se esgotava. É um eterno presente. É o agora, é o Carpe Diem, que é preciso lembrar, é da decadência de Roma. O Carpe Diem é da decadência, embora o Ovídio tenha escrito isso. Quando Roma estava em ascensão, o Carpe Diem, como política de Estado e de classe social, se dará na decadência. Ora, esta percepção leva a dois exemplos que eu queria trabalhar. Quando você diz assim, mas ao jovem não interessa, porque as pontes com o passado, elas foram. No começo de 2018, eu assisti dois filmes magníficos para mim. Destino de uma Nação, sobre o ano de 41 com o Churchill, né? E o Post. Esse eu ainda não consegui. Então, vi anteontem. Aquilo tem a ver comigo, porque eu estava contando outro dia, né? Eu li aquilo, não de 41. O que me levaria a ver um filme sobre 1941, se 1941 já foi há bastante tempo? O que me levaria a ler Tucídides em relação à Guerra do Peloponeso, né, se isso é uma coisa que aconteceu há muito tempo? O que me leva a fazer isso? A mim, a você e a outras pessoas. Aprender com história, com movimento, com o passado. Isto é, esses ecos do passado não são de defuntos, é de pessoas que têm alguma coisa a nos dizer. Estão vivíssimos. Vivíssimos. Vive nós. Agora, essa ponte com o passado, ao ser dinamitada, eu olhava no cinema em volta, seja no Destino de uma Nação, seja no Posto, quem estava à nossa volta. Todos estavam numa faixa etária, por enquanto pelo menos, né? Estavam numa faixa etária de 50, 60, 70 anos de idade. Porque aquilo foi vivência. Meu aluno na universidade, nesse ano que nós estamos, 2018, é a primeira geração que seja na universidade que já nasceu em 2000. Certo? Ela já nasceu, a primeira. Quando eu era menina, acho que você também, o ano 2000 era uma referência do impossível. Isso aí só no ano 2000. Pois bem, essa geração nasceu no ano 2000. A que fez vestibular e que está entrando na universidade em 2018. Eles não têm a menor ligação com, por exemplo, o atentado às Torres Gêmeas em Nova York. Porque eles tinham um ano de idade. A ligação que ele tem com o atentado às Torres Gêmeas é a mesma que eu tenho com a bomba em Hiroshima e Nagasaki. Perfeitamente. Eu nasci 9 anos depois da bomba em Hiroshima e Nagasaki. A relação que eles têm com o atentado às Torres Gêmeas é a mesma que eu tenho com a Guerra da Coreia, que terminou em 1953, eu nasci no ano seguinte. A relação deles com o terrorismo como início no fundamentalismo é a mesma que eu tenho com o suicídio do Getúlio, que morreu no ano em que eu nasci. Ora, por que eu estou dizendo isso? Porque acho que temos mais idade, temos também que olhar que essa história, cujas pontes ela teve a dinamitação, parece a ponte do Rio Quais, você lembra, né? Claro. A ideia de algo que não interessa esse passado. Nós temos de fazer um esforço como militância política, não necessariamente partidária, para interessar pessoas nisso. O interesse que se dá, ele existe. Porque a ponte com a cerveja artesanal, a ponte com o disco de vinil... Porque é imaginação. É a mesma imaginação. Idealização. Não, eu acho que o interesse é fruto da imaginação. As pessoas têm imaginação, não é possível.
Mas o ser têm. humano é provido de imaginação. O que move alguém a ter interesse pelo passado é a mesma imaginação que move alguém a sonhar sobre o futuro. Eu entendo assim. Mas te pergunto, por que você... Quando me perguntam sobre máquina do tempo, quando jovens ou filhos falam assim, a máquina do tempo que vão inventar, a gente vai viajar no tempo, já foi inventada. O livro é a máquina do tempo. Pega um livro, abre, você vai viajar, vai ler alguém que escreveu. Aliás, é a primeira plataforma de ensino à distância, é o livro. Pois é. Seja papel, papiro ou pergaminho, você levava com você. O que eu acho gostoso, né? Aliás, falando em ensino à distância, o Stephen Hawking, aliás, ensino à distância, em Viagem no Tempo, o Stephen Hawking tem o melhor argumento que eu já vi na vida. A lógica, ela funciona para algumas coisas, mas ele diz que ele não crê de modo algum na viagem no tempo por uma razão. Se um dia no nosso futuro isso for possível, ele já teria vindo. Né? Isto é, se no futuro da humanidade houver a possibilidade de viagem no tempo, por que eles não vieram? Ora, já há uma resposta para isso. Né? A ideia de que provavelmente eles podem vir e já vieram, mas em outra dimensão. Não se revelam. Isto é, né? No efeito minhoca e nas curvas do tempo, nas dobras, ele está numa outra lógica. Agora, quando a gente fala em tempo de vivência, né, o futuro não é mais como era antigamente, porque quem idealizava o futuro eram os jovens que hoje têm 60 anos, ou jovens que hoje têm a idade que a gente tinha quando idealizava o futuro, são aqueles que idealizam o passado. O tempo que nós vivemos, que é o passado, que esse jovem de hoje idealiza, para nós era descartável, ele era indevido, ele era inadequado. O objeto de desejo de quem tem 20 anos é retomar um tempo em que nós, que tínhamos 20 anos, nesse tempo que ele deseja, não queríamos aquele presente. Esse tipo de viagem no tempo, parte de nós fez usando substâncias. Aliás, a frase é antiga, se você se lembra dos anos 70 é porque você não estava lá. Exatamente. A ideia de uma memória histórica, eu acho que ela tem hoje uma instantaneidade, uma capacidade de dissolução, sem voltar ao Bauman, mas que tem grande razão, ela é uma memória um pouco líquida. Né? Eu não entendo disso direito, mas até a possibilidade de fazer hoje, como é que chama, Pedro? Stories? Coisas que durem 24 horas, em vez de durarem 20 séculos. O meu sonho como escritor era o sonho do Paulo Francis, que era fazer o livro da geração dele. Esse não era o meu, né? Mas o dele era fazer o livro definitivo da geração. E não fez. Não fez. Mas o sonho de um escritor era fazer algo que perdurasse e não que se evanecesse, não que fosse fluido. Esse desejo de demolir a permanência, você acha que tem alguma coisa a ver com falta de fé, aproveitando que você é agnóstico? Eu acredito que é por aí. Eu nunca tinha pensado por esse viés, não. Mas eu acho até eu acho simpático essa humildade de não se levar tão a sério a ponto de acreditar na posteridade e se conformar com o caráter descartável do que se faz. E isso eu acho simpático essa manifestação de uma story, de fazer algo que é feito para passar, de se conformar com a transitoriedade, porque essa é uma questão dramática para todos nós, de que Freud se debruçou sobre ela tantas vezes. Eu me lembro de um ensaio bonito que o Freud fala, ensaio sobre a transitoriedade, que ele, daquele jeito que ele escreve, ele fala que ele estava passeando com um jovem poeta e um velho amigo, e o jovem poeta para um campo florido, e o jovem poeta começa a lamentar, mas um campo florido lindo, mas vai vir o inverno, e a neve, e o gelo, já lamentando antecipadamente, né, a chegada do inverno. Lidar com a transitoriedade é algo muito difícil.